Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, sempre muito pontual. Quero cumprimentar a senadora Damares Alves, assessores dessa casa, funcionários. E você, brasileiro que está nos assistindo, pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado e a Agência Senado. O Brasil foi surpreendido, presidente. Eu acredito que é uma data muito emblemática, o dia 22, e tinha que ser o dia 22, pelo nível de perseguição que a gente vive no Brasil hoje, e até de crueldade, podemos dizer assim. O brasileiro foi acordado no último sábado com um pedido completamente estapafúrdio de prisão do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Uma pessoa que está ali, todo mundo acompanhando, todo dia na mídia, com uma vigilância ostensiva, um trabalho de fiscalização do que existe de mais moderno pela Polícia Federal, com equipe, com equipamentos. E a partir de uma convocação, de uma vigília, olha a simbologia disso. No país mais católico do mundo, mais espírita do mundo, segundo mais evangélico, já chegando nos Estados Unidos, que é o primeiro, uma vigília chamada pelo filho, em prol da saúde do seu próprio pai, é considerado como organização criminosa, movimento criminoso, pelo ministro Alexandre de Moraes, que se diz vítima de tudo isso e conduz processos à torta e à direita, totalmente arbitrários nesse país. Um senhor idoso, com problemas de saúde, é humilhado. Esse é o propósito do que a gente está vendo por essa cegueira política e ideológica de vingança, de revanche, onde, como diz aquela música do grupo Nenhum de Nós, mas o ódio cega e você nem percebe, mas o ódio cega e você nem percebe, mas o ódio cega. É isso que está acontecendo com o Brasil. O que é que isso vai dar? Essa briga desmedida, raivosa de brasileiros. Isso vai acabar em quê? Para o Brasil, isso não está dando certo. O país está parado, cheio de problemas. Aliás, senadora Damares, será que tudo isso tem aí uma cortina de fumaça para que a mídia coloque, no momento crucial, todos os holofotes na prisão do presidente? Prisão totalmente, o processo a gente sabe. Está careca de saber todo mundo. Ilegal, inconstitucional, não para em pé, sem prova, cheio de vícios, de origem, sem devido processo legal. E aí, a gente vê o holofote da grande mídia brasileira, da mídia tradicional, focando nisso 24 horas. Enquanto explode escândalos de gravidade que podem deixar Petrolão, Mensalão, como coisa de roubinhos. Sim, nós estamos vendo, por exemplo, a CPMI do INSS, uma CPMI independente, que o governo Lula não queria de jeito nenhum, mostrando que o próprio governo Lula já sabia e não tomou providência, esperou o Metrópolis fazer matéria para começar a agir. Quantos bilhões poderiam ter
sido poupados. Quanto roubo de pessoas pobres, de pensionistas, de aposentados, de viúvas, de órfãos, de deficientes. Quantos bilhões dessa gente humilde poderia ter sido poupado se o governo agisse com o mínimo de responsabilidade? No momento que soube os órgãos de controle, inclusive a AGU, que agora o Lula manda para esse Senado Federal o senhor Messias, bem conhecido do brasileiro naquela época do Messias, sendo um instrumento para usar o famigerado foro privilegiado para poupar o Lula de ser preso, senhor presidente. E eu digo assim, eu fiquei estarrecido quando eu vi muita gente comemorando, abrindo champanhe. Sabe, aquilo... Eu te confesso, quando o Lula foi preso, e eu tinha minha posição sobre o Lula, a gente acompanha, procura estudar. Quando o Lula foi preso por corrupção, lavagem de dinheiro, Palocci falando de centenas de milhões de reais, pessoa próxima dizendo da roubalheira, condenado em 3 instâncias, e não foi inocentado, o brasileiro precisa saber, apenas o CEP mudou. Esse cara está na presidência da República. Quando ele foi preso, eu não comemorei não, porque isso é ruim para o Brasil, isso é ruim para a nação, do aspecto de ver uma pessoa que tanta gente acreditou, ver um sonho de muitos brasileiros humildes, brasileiros com fé, com esperança no homem do povo. E essas pessoas, claro que sentiram. A gente já tinha noção, pela história dele, do partido, o que é que era capaz de fazer. Mas isso não é motivo para celebrar, Nós estamos num momento muito preocupante da história da nação. Isso precisa acabar. Essa guerra precisa acabar, e é só com anistia. Não tem outro jeito. Para pacificar o Brasil, unir os brasileiros, para o país ir para frente, independente de que governo seja, é a anistia ampla, geral e restrita. É a reconciliação nacional tão esperada que nós já tivemos em outros tempos, com gente que pegou em arma, com gente que fez coisas, inclusive tortura. Sequestrar embaixador, assaltar banco, explodir aeroporto. Num passado recente do Brasil. E teve anistia para essa turma. E para esses que não tiveram o direito à ampla defesa, o contraditório, que não foi achado uma arma sequer, nem branca, nem arma branca, faca. Foi achado absolutamente nada, pessoas sem liderança. Numa manifestação que descambou para uma quebradeira, e quem quebrou tem que pagar, mas não com 15, 16, 17 anos. Num país que traficante está sendo liberado, que corrupto com 400 anos está sendo liberado para curtir suas mansões. Tamanha inversão de valores. E olha, será que é uma cortina de fumaça tudo isso? A CPMI do INSS chegando em gente poderosa. Estão blindando. A turma da base do Lula, do PT, está blindando. Vota contra. Está lá no painel, para quem quiser ver. Mas está chegando. O brasileiro está entendendo, porque tem um presidente e um relator independentes, que estão mostrando para a população, mesmo que a gente não consiga aprovar os requerimentos que a gente gostaria, mas sigilos foram quebrados no começo e mostra onde é que o dinheiro foi parar. Então, a podridão está vindo do subsolo e mostrando tudo. Então, é isso? Essa cortina de fumaça é o fracasso da COP, lá em Belém? Completo fracasso, vergonha sob todos os aspectos, até incêndio teve, desmatamento teve, assalto a jornalista teve.
patético o que a gente viu. É para encobrir o fracasso, que nem acordo esperado teve, o mínimo que o governo brasileiro esperava? Ou é os correios e telégrafos quebrados, saqueados, dando prejuízo, de novo, pedindo um empréstimo, pires, de bilhões do dinheiro de quem paga imposto? É isso? É para encobrir? Ou é o Banco Master? Ou é o escândalo bilionário do Banco Master? É aqui que eu quero entrar, senhor presidente. É aqui que eu quero entrar nessa situação. Dei entrada, agora há pouco, numa comissão, no requerimento para a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI aqui do Senado Federal, para que a gente possa investigar todos os elos desse caso que também envolve gente muito poderosa nesse país. Eu confesso que é gravíssimo. Por isso que eu estou pedindo essa CPI e solicito a assinatura dos senadores dessa casa, independente de que partido sejam. Quem quiser buscar a verdade tem o dever de assinar essa CPI, e eu vou aqui ficar lembrando todos os dias para que a gente possa ter o número necessário, para que o presidente da casa possa ler e a gente instalar. A Operação Compliance Zero, senadora Damares Alves, da Polícia Federal, cumpriu 5 mandados de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, envolvendo sócios e diretores do Banco Master. Foram apreendidas joias, produtos importados de alto valor e R$1.600.000 em dinheiro vivo. A Justiça Federal autorizou a operação para apurar os crimes de organização criminosa. Aí sim, não é vigília. Não é oração que é organização criminosa. Respeitem o povo brasileiro. Respeitem a fé, a liberdade religiosa da nossa população. Até isso, vocês querem atingir os poderosos de plantão? É tudo despertar. Às vezes a gente desperta pelo amor, às vezes pela dor, de tanto vilipêndio. Mas é através da paz, de uma ação pacífica, mais firme, respeitosa, que a gente vai conseguir virar o jogo. Esse despertar coletivo dos brasileiros. Olha só os dados que nós trouxemos aqui. A Justiça Federal autorizou a operação para apurar os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta e gestão temerária que resultaram no rombo de 12 bilhões de reais, B de bola aí de índio, no sistema financeiro do Brasil. Tendo como principal protagonista Daniel Vorcaro, que foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar num dos seus 3 jatinhos, avaliados aí cerca de 200 milhões de reais, em direção, que ele disse, a outro país. Essa história tem início em 2017, quando Vorcaro, aos 34 anos de idade, adquiriu o Banco Máximo, que vivia grande crise à beira da falência. Em 2019, o negócio é aprovado pelo Banco Central. E a partir de 2021, muda o nome da organização financeira para Banco Master. Em 2024, a revista Piauí publicou uma extensa matéria sobre o estranho fenômeno que permitiu um crescimento meteórico entre 2019 e 2024. O patrimônio líquido do banco saltou de 219 milhões para quase 5 B de bola e de índio, bilhões de reais em apenas 5 anos. Esse crescimento anormal e extremamente rápido se deu principalmente através da emissão de uma enxurrada de CBDs, prometendo aos investidores o pagamento de juros altíssimos, muito acima da média do mercado. Com isso, acabou atraindo
1,6 milhões de credores. Para dar um mínimo de segurança, o sistema financeiro criou o Fundo Garantidor de Créditos, que em caso de crise como essa em que o Banco Central decidiu pela liquidação extrajudicial do banco, o fundo tem a obrigação de garantir a devolução de até R$250 mil por cada CPF ou CNPJ. Ou seja, o rombo pode chegar, atenção, senhoras e senhores, esse rombo pode chegar a mais de 40 B de bola e de índio, bilhões de reais. Apesar do fundo ter um saldo positivo de 140 bilhões de reais, existe sempre o risco da crise do Master se alastrar para outras instituições financeiras. Essa não é a primeira vez, a primeira crise do gênero. Vamos lembrar aqui, na década de 90, um grande banco quebrou. Era o Bamerindos, lembra dele? Que depois da intervenção do Banco Central, o controle das operações financeiras foi transferido para o HSBC, num processo que levou 16 anos até a sua conclusão. Outro caso de grande repercussão foi a falência do Banco Santos, em 2005, depois que o seu fundador, Edmar Cid Ferreira, aquele que tinha uma casa de uma quadra com obras de arte do mundo inteiro, lá em São Paulo, desviou 283 milhões de reais. Após a intervenção, se verificou que as dívidas do banco chegaram a 3 bi de bola e de índio, 3 bilhões de reais. As operações atípicas feitas pelo Banco Master começaram a chamar a atenção do mercado financeiro a partir de 2023. Em março de 2025, foi iniciada a venda de carteiras de crédito do Banco Master ao BRB, Banco Regional de Brasília, por 12 bi de bola e de índio, 12 bilhões de reais. Apesar da aprovação pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o negócio esbarrou no Banco Central, que apontou várias irregularidades e fez ressalvas técnicas. Até que em setembro, houve o completo veto. Agora, 2 meses atrás. A partir daí, em virtude da situação de insolvência irrecuperável, o Banco Central decidiu pela medida extrema de liquidação extrajudicial. Nesse curto período, atenção, o Banco Master emitiu 50 bi de bola e de índio, 50 bilhões de reais em títulos de CBDs, oferecendo juros acima do mercado. Vorcaro circulava muito em Brasília, visando conseguir as autorizações para a expansão dos seus negócios. É os elos políticos. O brasileiro quer saber, tem o direito, é o dinheiro dele. Tem investimento aí de fundos, de prefeituras, de governos. Segundo matéria publicada pela revista Veja, as articulações políticas junto a deputados federais e senadores envolveu também iniciativas legislativas, como, por exemplo, a tentativa de aumentar de R$250 mil aquela garantia para R$1 milhão. Sim, o Fundo Garantidor de Créditos. 4 vezes mais. Outra iniciativa que não avançou foi a proposta legislativa de diminuir a autonomia do Banco Central, que felizmente teve forte repercussão negativa. Além disso, houve articulações para negócios duvidosos com fundos de pensão, que eu falei agora há pouco, como por exemplo o Rio Previdência, responsável pela aposentadoria dos funcionários do estado do Rio de Janeiro, que investiu 970 milhões de reais nos papéis do Master, quase 1 bi. Mais uma vez, ficou demonstrado o acerto do Congresso Nacional ao aprovar a autonomia do Banco Central em 2021. Outra instituição que já passou da hora de ser autônoma é a Polícia Federal. Tem uma PEC que tramita nessa casa, de minha autoria, nesse sentido. Nessa mesma matéria da revista Veja, senhor presidente, consta que Vorcaro teria também se reunido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Muitos poderão dizer que tal agenda não tem nenhum elemento que possa levantar algum nível de suspeição sobre qualquer aproximação com o governo Lula. Mas não podemos jamais esquecer que antes de ser ministro da Casa Civil, Rui Costa foi governador da Bahia e como coordenador do Consórcio Nordeste, protagonizou aquele escândalo, o calote da maconha. Durante a fase mais crítica da pandemia, esse consórcio, que reúne 9 governadores do Nordeste, comprou 300 respiradores sem licitação e pagou adiantado 48,9 milhões de reais para a empresa Hempcare, que vendia produtos à base de maconha, que nunca entregou nenhum equipamento para o povo. Senhor presidente, se eu me der mais um minuto, eu me comprometo em encerrar. Muito obrigado. Essas articulações também chegaram ao atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que logo depois que se aposentou como ministro do STF, atuou por algum tempo como consultor de quem? Do Banco Master. Outra relação gravíssima foi a contratação do escritório de advocacia Barsi de Moraes, dirigido por nada mais, nada menos do que Viviane Barsi de Moraes, que simplesmente venceu a esposa de Alexandre de Moraes. Além dela, atuam também nesse escritório 2 filhos do casal. Além disso, senhor presidente, em 2024, Vorcaro foi um dos patrocinadores de um evento em Londres, em que participaram 3 ministros do STF, além do procurador Gonet da República e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Senhor presidente, para a frase final, no minuto, muito obrigado. São muitos os fatos determinados que justificam a instalação de uma CPI, que é essa que eu estou pedindo. Hoje, dei entrada. Alguns são tão graves que fica difícil escolher qual o mais relevante. Por essa razão, comecei a coletar as assinaturas necessárias. O Master ainda tem vinculação ao futebol, através do Atlético Mineiro, e existem indícios de alguma conexão, inclusive, com organizações criminosas como o PCC. Por tudo isso, é o nosso dever aprofundar as investigações, pois além do próprio rombo, que pode chegar a 50 bilhões de reais, há claros indícios do envolvimento de autoridades dos 3 poderes da República. Eu encerro com esse profundo pensamento de Joana de Ângeles, mentora do médium baiano Divaldo Pereira Franco, que desencarnou esse ano. Abro aspas. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porque ninguém poderá ser feliz erguendo sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Que Deus abençoe a nossa nação, que tenhamos uma semana produtiva. Muito obrigado, senhor presidente.